louvor da sua glória. O Pai elegeu, o Filho redimiu e o Espírito selou. Está lá em Efésios capítulo 1. 3 domingos, o Pai elegeu para o louvor da sua glória, o Filho redimiu para o louvor e o Espírito selou para o louvor. Você vai ver que é exatamente essa divisão do primeiro capítulo da carta aos Efésios. É esse aqui que nós vamos trabalhar, tá certo? Então, se for possível, abre lá. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso de número 6. O Pai elegeu, é o primeiro ponto que nós temos aqui, para que Deus seja glorificado na mensagem da salvação. Primeiro ponto, a eleição. Efésios capítulo 1, verso de número 3 até o verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aqui, meus queridos, vamos orar, pedindo a bênção, a graça de Deus. Senhor, pedimos a tua misericórdia para a exposição da tua palavra, se o teu Espírito, ó Deus, que inspirou este apóstolo Paulo no passado a escrever, não agir nessa hora, minha pregação será em vão, o que os irmãos irão ouvir será em vão, mas que teu Espírito opere, Senhor, aplique nosso coração, desperte-nos, ó Deus, para essas verdades, de forma soberana, ó Deus, extraordinária, que a tua palavra, que é viva, eficaz, possa nos servir de alimento esta noite, possa cumprir o seu propósito, Senhor, porque ela nunca volta vazia. Prepara-nos, ó Deus, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, somos pecadores, miseráveis, mas estamos aqui pela graça de Deus, para ouvir a tua palavra e crescer no conhecimento da tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, gente, vamos devagar aqui, entender esse livro, essa divisão, o porquê que colocamos esse ponto aqui importante. Como já falei da introdução, a Igreja Reformada sempre reformando, esse foi um princípio que norteou a fé dos reformadores, e interessante, por quê? Nós precisamos constantemente revisar se a nossa fé, a nossa prática estão de acordo com a palavra de Deus. A glória de Deus vai depender desse exercício. Isso tem tudo a ver com o texto que a gente leu. Por quê? É um exercício espiritual da igreja. Constantemente nós precisamos estar buscando, será que a nossa fé e a nossa prática, as nossas crenças, as nossas convicções estão realmente de acordo com a palavra de Deus? Isso vai depender, disso depende a glória de Deus. Por quê? Quando as principais doutrinas da graça são distorcidas, e são centralizadas, e distorcidas e centralizadas no homem, na ação do homem, no mérito do homem, na capacidade do homem de escolher a Deus e tudo mais, Deus não é glorificado, simplesmente. Você pode observar que essas doutrinas, quando elas são então distorcidas e elas são tiradas do centro da glória de Deus e é centralizado no homem, então Deus se torna um coadjuvante na história. Ele não é mais o centro da história. Então a salvação, a mensagem da salvação, ela está centrada em Deus, não no homem. Nós vamos ver claramente nesse texto da carta aos Efésios isso. Aqui, o apóstolo Paulo, o que acontece? Ele, nesta carta, ele inicia o primeiro capítulo falando que a salvação é uma ação, olha lá, exclusivamente divina.
Em nenhum momento ele mostra o homem participando desse processo. O homem não está participando desse processo. E ele vai falar do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E a divisão desse primeiro capítulo sempre encerra com essa expressão, para o louvor da sua glória. Olha aí, do verso 3 até o verso 6, ele vai falar do Deus Pai que elegeu, que predestinou, ele que planejou essa salvação. Verso 6 termina, a conclusão é, para o louvor da glória da sua graça. Aí ele começa a falar agora da ação do Filho. Olha, e nele, no Filho, né, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, tudo que ele fez, ele derramou abundantemente sobre nós, ele fez, tudo segundo Cristo. Aí vai até o verso de número 12, para sermos o quê? Para o louvor da sua glória. E finalmente, o último ponto, você vai ter do verso 13 em diante, em quem também nós, depois que ouvimos o evangelho da salvação, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. E conclui o verso de número 14, para o louvor da sua glória. Então, por 3 vezes, você vai ver a salvação do homem dependendo exclusivamente da ação do Pai, do Filho, do Espírito. A compreensão correta dessas coisas vai necessariamente nos levar a glorificar o Deus Pai na sua ação, o Deus Filho na sua ação e o Deus Espírito Santo na sua ação. É por isso que nós dizemos que a salvação, nós cremos no Paulo, nós estamos com ele. Existem outras formas de vir. Alguns não acreditam que foi Deus que escolheu, elegeu, planejou, nós vamos ver isso. Alguns não acreditam que é Cristo que completou uma obra lá na cruz. Quando ele estava lá pregado na cruz, ele bradou, está consumado. Alguns não acreditam nisso. Acreditam que é necessário fazer mais alguma coisa para ser salvo. E alguns acreditam, finalmente, a ação do Espírito, que não é obra sobrenatural do Espírito Santo em tocar em nosso coração, nos dar vida, como disse Paulo, estávamos nós mortos, nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. O tempo todo, quando a gente lê a Bíblia sobre salvação, Deus faz, o Espírito Santo e Jesus, a ação da Trindade. Nós dizemos resumidamente assim, que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Não há participação humana nessa hora. Não há participação humana. Nós somos o que dizemos que somos assim, monergista, mono, né? A ação de um só. A ideia é essa, monergismo, né? A energia de um só, a ação de um só. O contrário de alguns que acreditam é o sinergismo. É uma outra forma, que há o quê? Uma ação de mais de uma pessoa na salvação. Não é só uma força divina que opera, mas o homem, ele nessa hora, ele tem uma participação. Aí alguns acreditam que é o homem que ainda tem alguma bondade no seu coração, alguns mais e outros menos, e eles escolhem a Deus, não é Deus que o escolhe. Se alguém tem em si alguma bondade ainda, e ele é capaz de compreender melhor a salvação do que outros, e ele é capaz de aceitar, de escolher, de decidir por si a sua salvação, então o mérito é de quem? Se eu creio que o homem é que decide, escolhe, e ele que elege a Deus, não Deus que o elege, alguém tem que escolher. Ou Deus me escolhe, ou eu escolho a Deus. Se é o homem que escolhe a Deus, a glória é dele. A glória é dele, mérito dele. Então, quando ele for agradecer pela salvação, dessas 3 ações, hein? Alguns acreditam que é o homem que escolhe, é o homem que faz boa obra, e é o homem, então, tudo é um homem. Então, a oração de alguém que acredita no sinergismo, ou seja, que é uma ação do homem com Deus, e não só Deus nessa hora, ele tem que orar agradecendo: Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom, eu sou melhor que o outro que não escolheu. Foi pregado o evangelho, estava eu mais 5, entendeu? Mas os outros 5 são ruins.
são ruins, eles são meio devagarzinho, eles não entenderam a mensagem, coração duro, né, Senhor? Mas o meu coração é bom. Eu aceitei, eu escolhi. Mas aí continua. Não, e a salvação? Como é que operou essa salvação? Não, eu fiz boas obras. Eu fiz muita coisa, eu me dediquei. Eu fiz boas obras pro próximo, eu ajudei o mais necessitado, eu fiz. Então, o homem que fez. Então a oração dele, Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom. Eu sou bom porque eu sou bom, eu sou perfeito, eu alcancei a salvação pelos meus próprios méritos. Eu que decidi, eu que escolhi, eu. Cadê Deus? Esquece. Temos que rasgar essa página. Tirar esse capítulo, que é um cântico de louvor, é um extravasamento, ele já começa arrebentando. Sabe aqueles filmes que a gente assiste que a primeira cena já é daquela que te deixa assim, tá, te prende, né? Agora você vai querer ver o filme até o final, porque tem filme que é lento, começa devagarzinho, aí vai cansando. Se você não tiver paciência, você para no meio do filme e não vê o final, que ia ser legal. É muito comum isso em filme, né? Essa história, gente, já começa com um choque assim, tá. Parágrafo maior da Bíblia, sem parar. Versículo: bendito Deus e Pai. Bendizendo a Deus, gente. E vai discorrendo toda a história da salvação. Deus Pai planejou, o Filho veio, executou, morreu na cruz, redimiu, e o Espírito Santo foi lá e aplicou. Cadê o homem? O homem não está sabendo de nada. O homem não participou em nada nesse momento. Ah, mas o pastor já pregou sobre esse negócio de ser cooperador de Deus. Deus não exige algumas coisas, quer que a gente... meu irmão, é diferente. Depois que houve essa ação, e eu era passivo totalmente, Deus planejou, o Filho executou, o Espírito aplicou. Agora, meu irmão, já não sou mais eu, mas a graça de Deus em mim, é o que Paulo fala. Eu passo a cooperar com Deus depois... porque a graça de Deus está em mim, é diferente. O Espírito Santo habita em mim, aí Deus me usa para a glória dele, maravilha. E aí é muito bom, isso aí já é evidência de que eu fui alcançado de forma passiva, não fiz nada, por uma bomba do amor de Deus na minha vida. Eu não sabia de nada, eu estava perdido, pensando nessa vida, cego espiritualmente, como diz a Bíblia, estavam mortos nossos delitos e pecados. E ele me deu vida. Isso foi planejado, foi todo orquestrado de uma forma extraordinária, e a Trindade participou disso. Deus preparou tudo, gente. Pensava em você antes de você nascer, preparando o momento que Ele ia colocar alguém no seu caminho, que ia pregar o Evangelho, ou você ia nascer numa família, ou alguma coisa ia acontecer. Deus preparou tudo, e aí Cristo já fez a obra na cruz, consumado, o Espírito Santo aplicou. Você, nossa, é como uma multidão indo em direção a um precipício. Alguns vão acordar. Por que acorda? Um dia eu estava caindo, meu Deus do céu, não teve participação nenhuma, não sabiam de nada. Então aqui, meus irmãos, esse texto é extraordinário. Precisamos entender essa igreja, o que está acontecendo. Vamos entrar naquele contextozinho que a gente faz. Sempre que vai entrar na Bíblia, a gente vê o contexto. Vamos entender essa carta? O que foi que aconteceu? Olha, essa carta de Efésios. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 1, então, já dando esse choque. Lembrando, quem fundou esta igreja foi o apóstolo Paulo, numa das suas viagens missionárias. Ele passou por lá e pouca igreja aconteceu o que aconteceu aqui. Ele ficou 3 anos naquela igreja, pregando o evangelho, discipulando, doutrinando, porque era uma igreja importante. Ele tinha um plano e Deus usou a vida dele. E a partir daquela igreja, muitas outras igrejas foram alcançadas, foram fundadas. Nós vamos entender isso, porque a importância dessa cidade, do local, uma série de coisas, né? Então vamos lá. Essa cidade, Éfeso, era a capital da província romana da Ásia. Estava entre as 5 maiores cidades do império. Era um cidadão, né, do país, do império romano inteiro. Entendi? Era uma das 5 mais importantes. Tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, dos Efésios. Tanto que quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, né, uma das missões, Paulo entra lá na cidade pregando e libertando as pessoas, e todos adoravam Diana dos Efésios. Lá ele teve embate, teve luta espiritual muito grande naquela cidade. Era uma cidade interessante. E ali então você vê Paulo entra naquela cidade, começa a pregar o evangelho. Muito tempo depois, ele agora estando preso, ele tinha passado 3 anos lá, tá? Pregando, edificando aquela igreja. Ele preso, muito provavelmente, essa carta
escrita da prisão. O capítulo 3, verso 1 diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Ele escrevendo aos Efésios, e ele estava muito provavelmente preso. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. 2 vezes ele vai usar nessa carta essa expressão. Ele estava lá preso, no capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 1. E aí então você vai ver, muito provavelmente ele escreveu esta carta, daqui Atos capítulo 28, ele estava numa prisão domiciliar em Roma, foi o que aconteceu com a vida dele. A Bíblia diz que por 2 anos permaneceu Paulo na própria casa, na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Era um tipo de uma prisão domiciliar que havia naquela época, entendeu? Como tem hoje aquele negócio de colocar como é que chama, que coloca na canela assim das pessoas? Tornozeleira, colocaram a tornozeleira no apóstolo Paulo e falaram: você está aqui, prisão domiciliar, entendeu? Ele alugou uma casinha lá, tá. Só que é interessante a história, mais profunda, não quero desviar o foco, mas os soldados romanos ficaram lá, cuidando dele. Sabe o que ele fez? Evangelizou o soldado romano. E eles faziam uma escala, cada um que vinha ele evangelizava. Fundou uma igreja lá. Você vai ver que algumas cartas, ele vai falar dos filhos espirituais que ele fez dentre os soldados romanos. Onde ele estava, Deus ia usando. Né? Bom, e dali ele escreveu esta carta, não só essa, outras também. E ali o apóstolo Paulo, então, nessa carta, você vai ver que é uma carta diferente. Geralmente as cartas, elas surgiam de acordo com alguma necessidade. A igreja de Corinto passou um problema. Na igreja de Corinto era complicado, vivia com problema. Então aí mandavam uma carta para Paulo perguntando: e agora, o que a gente faz, Paulo? Acontecendo isso. Aí ele escrevia respondendo, orientando. Você vê lá na primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, é muito claro isso. Tem uma passagem que ele diz no capítulo 7, diz assim: olha, quanto ao que me escrevestes, aí eu vou explicar para vocês, era sobre casamento. Aí, olha, não é bom que o homem fique só, tá? Ele vai explicar sobre casamento. Então assim, ele recebia uma demanda, problemas locais, pessoais, muitas vezes. Você vê cartas pessoais, Filemon, né? Algumas cartas bíblicas são para tratar de problemas específicos, cita nome, coisa que está acontecendo. Essa carta não. Ela é considerada uma carta universal para todas as igrejas. Todas as cartas são para todas as igrejas, eu sei. Mas essa, desde a sua origem, ela foi formada e o tema dela é igreja. É orientar todas as igrejas, inicialmente a de Efésios, que ele formou com muito carinho, dedicou 3 anos. Ele queria essa igreja muito firme na palavra, na doutrina. Então essa carta, meus queridos, o tema dela é a igreja. É a igreja. Olha, o apóstolo trata de algumas características e da vida da igreja sem a preocupação de problemas específicos, mas de forma livre e desimpedida. Se ele for deixar uma mensagem para as igrejas, a coisa mais importante que ele tinha para falar, ele vai colocar nessa carta. Às vezes era necessário tratar o assunto de problemas locais, mas não é o caso. Então, o tema dessa carta é o povo de Deus, a igreja. É aqui que ele vai falar da unidade da igreja. Aqui que ele vai falar dos serviços, dons espirituais. Usamos a carta dos Efésios muito sobre isso. Vai falar da vida da igreja, cheia do Espírito Santo, o trabalho. Ele vai falar da luta da igreja, que não é carnal. Nossa luta não é com sangue nem contra a carne, mas a nossa luta é espiritual, com as forças espirituais do mal. Uma passagem muito importante que a gente usa muito para falar sobre as nossas lutas espirituais. Então uma carta muito importante. Vai falar assim da unidade, do trabalho, da vida e dos desafios da igreja. E aqui ele começa esse primeiro capítulo então dessa forma assim chocante, né? Ele vai desafiar, como já disse, repito de novo, esse ponto importantíssimo, né? Ele vai falar da salvação focada no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para Deus ser glorificado, precisamos compreender exatamente o que foi que aconteceu na nossa salvação. Então, cada domingo nós vamos falar de um ponto. O primeiro ponto que nós vamos falar, então, é sobre a eleição antes da fundação do mundo. Como já lemos aqui, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo
beneplácito, a sua boa vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então tem um bloco aqui que vai falar sobre essa questão da eleição, e eu vou focar mais nela mesmo. Tem mais coisas, né, nessas expressões que ele tem nesse primeiro capítulo, mas eu quero focar quanto à questão da eleição. 3 verdades, pelo menos, teria mais, mas 3 verdades que o texto nos mostra. Primeiro, precisamos entender o que é esse negócio de eleição, o que é esse negócio de predestinação. Gente, quem faz discipulado com o pastor, quando vem para a igreja, às vezes vem por transferência, quando tem oportunidade a gente senta e estuda. Gente, isso é um assunto assim, é base. A gente começa estudando sobre o quê? Quem faz discipulado sabe, nós dividimos nossas doutrinas principais da fé, eu divido em 3 partes. Como conhecer a Deus, como se relacionar, como servir. Como conhecer a Deus tem a ver com a revelação. A história da revelação, como Deus se comunicou com o homem, como Deus fez, como chegou a palavra de Deus até nós e tal. Aí depois vai para a questão do relacionamento com Deus, pacto, aliança. Que ela é unilateral, é Deus que estabeleceu, Deus fez um pacto com a gente, Jesus é o mediador do pacto, nós temos, tudo gira em torno do pacto, né? Falamos muito sobre essa questão. Depois no final como servir, aí falamos sobre os dons espirituais, uma vida de serviço, enfim, é um estudo que a gente faz, todo mundo que é na igreja. Quando eu vou falar de eleição, eu fico uns 3, 4, 5, eu me lembro de vários irmãos aqui, o Léo, né? Eu me lembro que o Sampel fez com a gente também. O Ricardo fez junto com um grupo que veio, né, uma leva nova que chegou, junto com os nossos queridos irmãos, o Wagner, a família, o Ricardo. Então, vários fizeram aqui. Estou vendo vários aqui que a gente sentou e ficou várias semanas preparando para chegar aqui. Eu nunca cheguei e já falei de eleição de uma vez. Por quê? A gente vai mostrar a soberania de Deus. A soberania de Deus. Deus é soberano. Sempre foi Ele que escolheu. Ele escolheu um povo. Ele que determinou. Soberania. Depois a gente vai mostrar a situação real do homem. Não tem como, gente, o homem, ele está no momento, eu tenho que fazer esse resuminho rápido aqui. Está sendo gravado, isso pode edificar algumas vidas e a sua vida também. Temos que lembrar uma coisa, salvação, gente, nós somos salvos do quê? O que foi que aconteceu? Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor nos criou perfeitos, retos, diz a Bíblia. Mas o homem buscou, se desviou. Está lá em Eclesiastes, muitas invenções, né? Ele se afastou. Deus, quando criou o homem, criou ele perfeito. Primeiro pacto, o pacto das obras. O homem era perfeito, ele tinha condição de obedecer perfeitamente. Ele tinha o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, pensa nessa palavra. Você tem a capacidade de agir livremente, de julgar, de agir, de fazer livre-arbítrio. O seu árbitro é livre. Você não tem influência, você não tem nenhuma inclinação pessoal. Perfeição. Quem teve livre-arbítrio? Adão e Eva. Deus criou eles com livre-arbítrio. E deu 2 opções para eles. O seguinte, gente. De toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá. Porque o dia que comer, certamente morrerá. Simples. Deus fez um pacto com o homem. Fez uma aliança com o homem, só que o homem tinha o livre-arbítrio e a porta estava lá. Você é livre. A hora que você quiser sair, a porta está. Como um pai chega para o filho e fala o seguinte: filho, tem tudo aqui, ó. Tem o que comer, tem o que vestir, tem roupa, tem cama para dormir, certinho. Mas eu não vou te impedir de sair. Você é livre. E deixou essa liberdade para o homem. E o homem escolheu, tentado por Satanás e tudo mais. E a palavra de Deus nos diz então que ele rompeu esse relacionamento com Deus. E naquele momento eles morreram. Que os crentes devem fazer. O homem coopera e participa? Sim, depois que a gente é salvo, regenerado, o Espírito Santo vai habitar em mim, eu tenho uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então eu tenho a participação depois que eu já fui regenerado. Depois que eu já fui regenerado. Então o que vai acontecer? Eu vou lá e prego. Como Paulo pregou para vários. Quem vai se converter? Muitos são chamados. Prego para todo mundo. Poucos escolhidos. Se tiver eleitos ali, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano, um projeto. Vai ouvir e vai se despertar, como aconteceu com Lídia, vendedora de púrpura. Todas ouviram, mas só ela, Deus tocou no coração. Porque ela estava dura, morta espiritualmente. O evangelho é pregado.
Posso até com meus argumentos convencer ele. Mas a regeneração não tem o poder para fazer isso. Nem ele de se auto-regenerar, de ressuscitar espiritualmente e ter vida com Deus. Isso não dá para fazer. É impossível ao homem. Isso foi dito para os discípulos quando aquele jovem rico chegou para Jesus e falou assim, ó, o que é necessário que eu faça para adquirir a vida eterna? O que o homem participa? Participação do homem. Aí Jesus falou, segue os mandamentos. Ele entrou na onda dele, porque ele achava que o que eu tenho que fazer? O que eu posso? Eu tenho dinheiro, sou rico. Sou um cara religioso. Negócio de Deus eu entendo. Vamos lá. O que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus foi lá e falou, então segue os mandamentos. Aí ele vai mostrar que é impossível. Ninguém consegue seguir 100% tudo. Não dá. Aí quando aquele jovem vê que é impossível, ele desiste, ele baixa a cabeça e vai embora. Aí os discípulos vão falar assim, mas se esse homem aí que era rico, né, religioso, ia na igreja, cumpria os seus deveres com a igreja, dava o dízimo, cantava, louvava, pregava, fazia tudo o que tinha que fazer. E ele não conseguia. Aí os discípulos falaram, é impossível. Se ele não consegue, ninguém consegue. De fato, Jesus concorda. Ele vai dizer o seguinte, olha, sim, é impossível o homem se salvar. Não tem nada, ele não tem participação nenhuma, ele está morto espiritualmente. É impossível mesmo. Mas ele completa, o que é impossível ao homem, é possível a Deus. É impossível mesmo. O homem não tem participação porque ele está morto espiritualmente. Eu não tenho participação nesse sentido, eu não tenho poder para mudar o coração de uma pessoa. A única coisa que eu posso fazer é o chamado externo. E é uma ordem, e de pregue. Paulo era movido a pregar o evangelho. Sabe o que motivava ele a pregar o evangelho? Em nenhum momento você vai falar assim, olha, eu vou pregar porque as pessoas têm um coração bom. Eu tenho certeza, eu sou um cara bom, eu tenho argumento. Eu prego bem, viu? Prego bem, vou convencer uma meia dúzia hoje, você vai ver. Minha capacidade de argumentação e coração bom das pessoas vai dar certinho, ó. Certinho, eu prego, elas convertem. Eu prego, elas convertem. Ele tinha uma motivação para pregar o evangelho. Tudo eu faço por causa dos eleitos. Ele ia para uma cidade, pode ser que tenha eleitos lá. Eu vou pregar para a cidade inteira, para 200 mil pessoas. Dessas 200 mil deve ter algum eleito. Se tiver, vai se converter. Por quê? Porque não sou eu que converto. É Deus, é o Espírito Santo, eu não sei quem é. Chamado externo, prega para todo mundo. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Só os eleitos vão se converter. É obra de Deus, a gente não tem nada com isso, gente. A gente prega, dá um recado. Ser fiel na pregação, ponto final. Ora, intercede, tenha sabedoria no falar, estuda a Bíblia, vai sua parte, filho. Mas quer saber? Nada disso aí vai adiantar se o Espírito Santo for lá e acordar a pessoa. Tocar o coração. Deus já elegeu antes da fundação do mundo. Isso tem que fazer a gente pensar o seguinte, meu querido, antes de eu nascer, Deus já está pensando em mim. Você acha que Deus vai me abandonar? Você acha que Deus vai me abandonar no meio do caminho? Você acha que o Filho de Deus perde salvação, gente? Isso é uma obra que é preparada antes da fundação do mundo. Ele escolheu. Você acha que ele é capaz de escolher uma coisa e não cumprir o que ele comprometeu, o que ele planejou fazer? É uma obra que não dependeu da gente. Então foi uma obra que Deus planejou, que o Filho aplicou, que o Filho executou na cruz, pagou o preço e o Espírito Santo aplicou um dia que alguém pregou o Evangelho para mim, ou eu li a Bíblia. De alguma forma o Espírito Santo agiu. Muitas vezes não tem nem a participação nossa, viu, gente? Eu lembro do reverendo Davi Azevedo, o pessoal conhece. Nasceu em 1908, na região de Ganchos, lá em Santa Catarina. Ilha, pescador. Ele contava como que eram os missionários, os primeiros americanos que iam lá. Falando, ó, 1900 bolinha, né? E havia o que chamavam de colportores. Colportores era assim, os missionários mais inexperientes estavam começando, eles viravam colportores. Eles carregavam a Bíblia para cima e para baixo. As sociedades bíblicas inglesas, americanas, produziam na língua do português, mandavam para cá, e eles iam andando numa carroça, levando essas Bíblias nas fazendas, nas regiões, entregando Bíblia, colportor. Uma vez uma Bíblia caiu, e caiu na estrada aberta. E ele não viu, foi embora. Muito tempo se passou. Esse colportor passou por de novo naquela mesma fazenda. O tempo mudou, ele pediu acolhimento na fazenda, receberam. Final do dia, a janta ia ser servida, convidaram o missionário para entrar para jantar. Na hora que eles foram jantar, final do dia, a janta ia ser servida, eles pegaram uma Bíblia e começaram a ler. Ele falou, onde vocês arranjaram essa Bíblia aí? Eu falei, não, uma vez nós estávamos andando aí na estrada, nós encontramos essa Bíblia aí virada para baixo, assim, ó, chuva e sol, estragou a capa dela, mas o conteúdo está perfeitinho.
Começamos a ler, todos nós cremos no que está escrito nessa Bíblia. A família inteira tinha se convertido. O missionário nem ficou sabendo, sem querer. A Bíblia perdeu, eles acharam. Quando Deus quer, Ele vai usar. Eu não sou nem pessoa, gente. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nós vamos ver isso no terceiro domingo. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Deus não usou nenhuma pessoa, capacidade de argumentação. O Espírito Santo agiu através da palavra e deu vida para uma alma morta espiritualmente. Nós somos selados, passamos a ter vida. Deus te elegeu antes da fundação do mundo, porque Ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida, Ele planejou tudo foi arquitetado por Deus, você foi criado. E quer uma forma mais profunda de amor do que essa? Antes de eu ser pensado, sonhado pelos meus pais que nem existiam, Deus já pensava em mim, sabia o meu nome e tinha um plano na minha vida. E preservou o período da minha história que eu vivi longe dele. Poderia ter morrido, poderia ter sofrido um acidente, poderia acontecer 1 milhão de coisas. Poderia ter sido um aborto no ventre da minha mãe, Ele preservou. Na minha infância, como é fácil a fragilidade de uma criança, Deus preservou e manteve a sua adolescência até você chegar na idade que você chegou. E um dia você ouviu o evangelho chamado externo, alguém pregou, alguma coisa aconteceu e você atendeu o evangelho. E aí você vê aquela passagem: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Antes da fundação do mundo, um plano eterno, extraordinário. Para que nós somos eleitos? Há uma distinção que eles fazem assim, olha, eleição e predestinação. Vamos pensar assim. Eu vou explicar para vocês. Há uma pequena distinção que a gente faz. É muito sutil. Quando você elege, você escolhe. Você separa. A ideia é essa. Para alguma coisa. Predestinação. Então nós somos separados. Eleição. E, meu querido, aí vem um ponto importante, hein? A eleição não separa de santificação. Como é que eu sei que eu sou eleito? Você está santificando. Deus está transformando a sua vida. Hoje você está vivendo mais perto de Deus do que ontem? Não, desconfie da sua eleição. A eleição não é uma mágica, gente. É uma coisa que se evidencia na nossa vida. Você tem que ver sinais da sua eleição. A palavra de Deus diz que a gente deve... A salvação, ela deve ser desenvolvida, confirmada. Salvação não é brinquedo, gente. Não é uma coisa que eu ouvi falar um dia, aceitei Jesus, está tudo bom. O resto da minha vida, ela vai ter que ser confirmada. Por isso que a fé vai ser provada. E a Bíblia diz que tem motivo de grande alegria quando a sua fé for provada. A gente desespera, fala, pelo amor de Deus, tira a provação. Meu irmão, tem jogo, coisa mais importante na sua vida. Na hora da provação você vai ver se você tem fé ou não, que Deus fez com Abraão. Nem Abraão imaginava que ele era capaz de fazer aquilo. Mas a fé que Deus colocou no coração dele, levou ele ao ponto máximo que ele ia tirar a sua vida. Aí pode parar. Você acha que Deus já não sabia? Aquilo foi mais para convencer Abraão. A fé que ele tinha, que era sobrenatural, que Deus colocou no coração dele. A aprovação da nossa fé tem motivo de alegria. Uma coisa mais preciosa que você tem é a sua fé. E o que vai acontecer? Não tem como separar. A eleição, meu irmão, ela está atrelada a isso. Para sermos santos e irrepreensíveis. Está lá. Não tem como a gente separar esse negócio. Um camarada que diz assim, eu entendi a doutrina da eleição, maravilha, tudo, não fiz nada, boa obra, nada disso. Foi Deus que fez, maravilha, entendi. Vou na igreja, cumpri tudo, batizei, dou o dízimo, beleza. E a santificação, como é que está? Para ser santo, a ideia, a eleição é isso, é te separar do mundo. Tem que haver mudança, tem que haver transformação progressiva. A Bíblia diz que isso é o resto da nossa vida. Se não está havendo isso, gente, a ideia de ser santo e irrepreensível, fiquei perfeito, não vou errar nunca. Claro que não. É a ideia de você ser separado de um mundo que pensa, que age, que vive de uma forma, e você vai ser separado. Então a evidência maior da sua eleição está na Bíblia. Pelo fruto conhecereis a árvore. Olha para a sua vida, gente. Não fique examinando a vida do outro, não, porque você não sabe, né? Aparência é aparência. O camarada pode se vestir de crente, uma roupinha gomadinha, né? Arrumadinho, faz um perfuminho, faz a barba, entendeu? Corta o cabelo, cheiroso, vai para a igreja. Amém, é crente. Não sei o que está no coração. O homem, Deus não é como o homem vê o exterior, Deus vê o coração. É uma coisa íntima, pessoal, você e Deus. Como é que está a sua santificação? Como é que você lida com o pecado? Tu não tem pecado, viu, gente? Todo mundo tem o calcanhar de Aquiles.
Eu me lembro de um boliviano uma vez que foi pego com cocaína. Eu acho que o camarada já devia passar com 1 quilo com tonelada. Uma vez ele passou com um saquinho que não tinha porcaria nenhuma, né? E aí o jornalista perguntou assim: rapaz, mas você foi pego aqui na fronteira lá, né? Com essa cocaína. Ele falou assim: ei, vai, é pouquinho de coca. Eu nunca esqueço ele falar: é um pouquinho de coca. Todo mundo tem um pouquinho de pecado na vida. Ninguém é perfeito. E ninguém vai alcançar a perfeição nessa vida. A minha pergunta é: como você lida com esse pouquinho de pecado que tem na sua vida? Isso pode evidenciar a sua eleição. Você luta contra os seus pecados. Todo mundo tem as suas inclinações, suas fraquezas. Você pode ser muito bom numa coisa, mas tem algum ponto fraco na sua vida. Todo mundo tem o ponto fraco. O calcanhar de Aquiles, o pé de barro. Tem um monte de expressão popular para isso. Nós somos separados e Deus fazer uma obra na nossa vida. A obra de Deus, a Bíblia diz: buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, nem nessa vida, nem no porvir. Você não vai ver a ação de Deus. Quando Deus ia agir no povo de Israel, a primeira coisa que ele faria: santifica, gente, santifica, tira o pecado, tira o pecado. Pecado impede a ação de Deus. Pecado impede Deus ouvir a nossa oração. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida, nem o ouvido fechado para não ouvir a sua oração. O que faz separação entre nós e Deus, disse Isaías? Os vossos pecados. Meu irmão, eleição não é um sinalzinho que vai nascer em você, não vai acontecer nada externamente. Lá dentro, Ele tira o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne, que passa a ser sensível à voz de Deus, que se arrepende quando peca, porque peca, viu, gente? Se a gente disser que não temos pecado, estamos dizendo que Deus é mentiroso. Olha, se todos nós aqui, se fosse passar um filme da intimidade do nosso coração, eu ia ficar envergonhado de sair correndo daqui. Quantas vezes não passa ira no nosso coração, vontade de matar, de xingar, de fazer um monte de coisa errada? Não é verdade? Ninguém nunca tem isso, né? Quando passa desejos loucos, alucinantes, fala: meu Deus, como isso daí existe em mim. O Espírito Santo habita em mim, mas o pecado também continua habitando em mim. Só que Ele está santificando, Ele tem que estar tirando o pecado da minha vida. Meu irmão, se você continua vivendo do mesmo jeito, também continua habitando em mim, só que Ele está santificando, Ele tem que estar tirando o pecado da minha vida. A sua vida. Se você não está confirmando, desenvolvendo a sua eleição, essa é a coisa mais importante do mundo. Melhor do que você ter promoção, melhor emprego, melhor carro, ser o primeiro aluno e passar em todas as faculdades e fazer tudo, ser top. Meu irmão, melhor que você ter promoção, a morte sela o destino da tua alma. A coisa mais importante que você tem é saber o seguinte: confirme a vossa salvação. Eu sou um eleito. Eleição é isso, não tem como separar, viu, gente? Eleito para ser santo e irrepreensível, ou seja, mudança. E aí ele vai para a terceira e última etapa. Selecionei só 3. Predestinado para quê? Para Deus, por meio da adoção. E aí ele vai para a terceira e última etapa. Então percebe que isso vem depois, gente. As pessoas querem ter Deus como Pai, mas não como Senhor. Então, percebe que a gente quer receber as bênçãos. A Bíblia fala que ter Deus como Pai, nós somos adotados, coisa extraordinária. Quando a gente ouve o Evangelho sendo eleito, foi pregado, tocou o nosso coração. A Bíblia diz que nós recebemos um espírito de adoção, do qual clamamos Abba Pai. Está lá em Romanos. Você se torna filho de Deus, adotado. Você entra para a família de Deus. Jesus deixou de ser o único filho unigênito, se tornou o primogênito, porque agora tem muitos irmãos. É a coisa mais extraordinária, a bênção maior. Deus nos elegeu, separou do mundo para sermos seu filho. Então uma coisa está condicionada à outra. Você só vai confirmar se você é realmente filho e sentir realmente nos mais fundos do seu coração a adoção, conforme você foi experimentando a santificação. Eu sou separado para Ele. Eu passo a se tornar propriedade exclusiva dEle. Ele vai cuidar como uma menina dos seus olhos. Mas antes disso tem a santificação. Nós temos que orar o tempo todo: Senhor, confirma aí que essa é a coisa mais importante que existe. Antes das bênçãos materiais, sejam bem-vindas. Não tem problema você ficar rico, você estudar, trabalhar, vencer na vida. Isso é bom demais, entendeu? Não tem problema, e é bom demais você, moço e moça, encontrar um rapaz bonito, entendeu? Uma moça bonita para casar, ser feliz. Isso é bênção de Deus. Tudo isso é maravilha nessa vida. Saúde, dinheiro, isso não é pecado. Isso aí, isso é meio, isso não é fim. Essas são as bênçãos comuns que Deus dá até para o ímpio, para o pagão que não está nem aí para ele. Ele dá. E às vezes não dá para a gente porque ele tem um propósito maior. A maior bênção está aqui. Paulo começa essa frase linda: bendito Deus e Pai. Ele fala do Pai.
porque Ele nos escolheu, nos elegeu, como ele diz aqui, antes da fundação, e nos separou para ser santo e irrepreensível, e nos predestinou para sermos filhos, adoção. Eu quero concluir dizendo para vocês, para frente lá, meus queridos do MC4, conclusão e aplicação. Vamos lá. Como saber se eu sou eleito? Você tem certeza que foi eleito? Tem crescido em santificação e graça? A Bíblia diz que eu sou santificado de glória em glória. Às vezes a gente reclama de algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente não entende o propósito, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Sabe que bem é esse? Para que eu seja transformado à imagem do seu filho. Está lá em Romanos 8. A turma lê, tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu vou poder tudo, conquistar o mundo. Não, filho. Não é isso, não. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo coopera para o meu bem. E você continua lendo? Aquele que ele escolheu, chamou, predestinou, santificou, está lá. Aí depois conclui dizendo, para que sejamos a imagem de seu filho. Isso é santificação, ser transformado em imagem de seu filho. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Como é que tem sido a santificação? Você tem certeza? É aqui que você vai saber se você tem certeza ou não. Como se você está desenvolvendo a sua eleição? Ela se desenvolve. Apesar de ter sido planejado, determinado por Deus antes da fundação do mundo, não existe uma marca, um sinal. O que existe são evidências que vão acontecer ao longo da nossa vida. À medida que a nossa fé é provada, isso é confirmado. À medida que Deus vai trabalhando na nossa vida, permitindo coisas boas, bênçãos materiais, bênçãos que Deus derrama na nossa vida, maravilha, mas também dificuldades, provações que na nossa vida, tudo coopera para o nosso bem. Para sermos transformados à imagem de seu filho. Deus está sendo glorificado na sua vida? É a última pergunta. Porque tudo é para o louvor da sua glória. Sabe por que Deus te escolheu? Ele não viu em mim, em você, alguma coisa de bom. O maior propósito de Deus ter nos escolhido é porque Ele vai ser glorificado na nossa vida. Aconteça o que acontecer com a sua vida. A gente sabe o começo, mas não sabe o fim, viu, gente? Como é que vai ser? Se você vai terminar rico, farto de bens, se você vai terminar e vai conquistar tudo que você sonhou, ou vai ser tudo diferente? Nada como você planejou. A pergunta não é essa. Isso não é evidência de nada, gente. Deus está sendo glorificado. Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, em tudo que você passa, Deus vai ser glorificado. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Que essa mensagem de hoje te desperte para o que é mais importante nessa vida. Deus nos chamou para o louvor da sua glória e nos escolheu antes da fundação do mundo. Vamos orar. Ó Pai bendito, nenhuma bênção nesse mundo, nesta vida, Senhor, chega perto, nem de longe, Senhor. Anos-luz de distância dessa que pregamos essa noite, Senhor. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos teus filhos adotados, filhos de Deus. Estávamos mortos, seguindo o nosso próprio caminho. Teu Espírito veio sobre nós soberanamente do alto, nos deu vida estando nós mortos. É uma bênção que pode acontecer, pode existir. Podemos não ganhar mais nada nessa vida, Senhor. Podemos não conquistar nenhuma outra conquista nessa vida, Senhor. Nós já somos ricos, muito mais do que imaginamos. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada, a confirmar essa nossa salvação, desenvolver essa nossa salvação. E quem aqui ainda não tem certeza, quem sabe essa é a noite. A palavra nos fala da urgência, porque o amanhã não sabemos amanhã. O amanhã é um mistério. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçai o coração. Esse é o chamado externo, é a nossa parte. Estamos pregando, mostrando, alertando, despertando, chacoalhando as pessoas. Mas sabemos, ó Pai, que só vai atender a esta chamada os eleitos.
E que nessa noite hajam eleitos aqui na nossa casa, na tua casa. Os nossos jovens, adultos, visitantes, não importa quanto tempo de igreja, não é ser membro de uma igreja, não é estar rolado no rol da ata do conselho, não é ser de uma denominação conhecida e grande e antiga, que já tem 5 séculos de vida. Isso não garante nada, Senhor. Se fecharmos nossos olhos, nós vamos nos encontrar sozinhos. Não há pai, não há mãe, não há avó, não há tio, não há ninguém. Nós e o Senhor. Se nessa vida fomos tocados, atendemos esse chamado, vivemos com fidelidade, ser fiel, como diz a palavra, até o fim, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que ninguém esmoreça, que ninguém desista da caminhada. Virão lutas, provações e bênçãos. É o que todo filho de Deus experimenta nessa vida. Mas o mais importante de tudo, Senhor, que essa chamada interna do Espírito Santo se confirme em todos nós aqui. E que quando o Senhor voltar e quando partirmos dessa vida, ninguém fique para trás, Senhor. Nenhum dos nossos filhos, nossos cônjuges, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos na fé. E também, ó Deus, é um chamado para nós continuarmos pregando o Evangelho e não desistirmos, Senhor, enquanto estiverem vivos. Há chance. Aquele parente nosso que está distante do Senhor, quem sabe é um membro da nossa família, quem sabe é um cônjuge, um filho, um pai, um vô, um tio. Enquanto ele está vivo, Senhor, em nome de Jesus, usa a nossa vida, ainda que imperfeita, pequena, fraca, mas que o Teu Espírito Santo possa falar esse coração, Senhor, enquanto ele estiver batendo a chance. Abençoe cada familiar nosso, cada membro da nossa família, Senhor. A salvação é a coisa mais importante, que a gente possa valorizar isso, colocar em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas, em nome de Jesus, amém.